tudo bem? Simone Santos aqui, e no vídeo de hoje eu gostaria de conversar um pouquinho sobre propósito e prosperidade. Há algum tempo, que eu venho estudando a questão da prosperidade, desde que eu passei por uma situação difícil financeiramente, e eu comecei a entender como é que funciona o fluxo do dinheiro, o fluxo do sucesso, o fluxo da prosperidade. Comecei a buscar em livros, em vídeos, em mentores, o que poderia estar acontecendo para a minha falta de prosperidade naquela situação que eu estava vivendo há alguns anos atrás. E esse se tornou o assunto mais top da minha vida, Se tornou o assunto número 1 da minha vida, o que eu mais buscava entender, o que eu mais buscava dominar. E eu ainda continuo essa busca, Claro, o nosso crescimento, o nosso desenvolvimento pessoal, quando a gente começa, não tem fim, É um processo contínuo de crescimento e desenvolvimento pessoal. E eu aprendi muito olhando para a minha história, olhando lá para trás, o que me fez sair de uma situação confortável financeiramente para uma situação de fundo do poço total, de perda de controle total da minha carteira financeira, E hoje, assim, depois de muito estudar sobre o assunto, a gente acaba se aprofundando em outros assuntos, Uma coisa vai puxando a outra. E eu entendo hoje, olhando para a história de vários mentores que eu sigo, de várias pessoas que eu conheço, que passaram pelo fundo do poço, passaram pelo vale da sombra da morte e conseguiram vencer, conseguiram se recuperar, conseguiram prosperar financeiramente, não só para ter uma vida boa, uma vida mediana, mas se tornaram muito prósperos, muito ricos, E a gente estudando a história dessas pessoas, tem muita coisa em comum entre essas histórias. E a primeira delas que eu percebo é que quando nós trabalhamos, temos uma atividade profissional, uma profissão em que a nossa essência está nela, que a gente consegue exercer quem realmente nós somos, que a gente consegue botar para fora todos os nossos talentos, a nossa vocação, aquilo que a gente tem de inclinação natural, que eu acredito que cada um de nós recebeu talentos específicos do Criador. Que quando nós viemos para cá, a nossa missão individual é colocar para fora esses talentos. É doar esses talentos para o mundo, para tornar o mundo um lugar melhor, para tornar a vida das pessoas mais fáceis, assim como a minha vida mais fácil e a vida das pessoas também. E eu acredito que quando a gente escolhe por livre-arbítrio, que o Criador nos deu o livre-arbítrio para usar ou não esses dons, e tá tudo bem. Mas quando a gente escolhe não usar esses dons, e a gente vai seguir pelo caminho que a sociedade quer, que os pais querem, que os amigos orientam ou aconselham, que outras pessoas nos dizem que é o melhor pra gente, e a gente se perde dessa conexão com o Criador, A gente se perde da nossa essência, de quem a gente realmente é. A gente pode ter sim uma vida abundante financeiramente, abundante em riquezas, Mas o preço que a gente paga muitas vezes é muito alto, porque a gente vai demandar um esforço muito grande para desenvolver certas habilidades que não combinam com o nosso perfil, que não tem a ver com aquilo que a gente tem mais facilidade de fazer. Então a gente pode ter sim prosperidade, se não usarmos os nossos talentos com muito esforço. Mas a que custo? A que custo? Você pode perder sua saúde, você pode acabar com relacionamentos, você pode estar perdendo o crescimento do seu filho, dos seus filhos. A gente pode ter sim a prosperidade quando foge dos nossos talentos, mas a que custo? Muitas vezes, e pela minha própria história e pelas pessoas que eu acompanho, quando a gente foge
dessa missão, né, desse propósito, a gente acaba tendo alguns problemas, né? Não que quando a gente está realmente desenvolvendo a nossa missão não vai ter problemas, é óbvio que vai ter. Mas quando a gente decide deliberadamente, né, com todas as células do nosso corpo, que a gente vai exercer aquilo para que nós fomos criados, né? Porque tudo que existe hoje, material, primeiro foi pensado na mente de alguém. Qualquer coisa, imagina qualquer coisa, um mouse, um computador, um violão, uma escada, um avião, tudo que foi criado, que existe hoje, primeiro foi criado na mente de alguém. E com a gente não é diferente. Nós também somos seres materiais, seres físicos, e que para estarmos neste mundo material, nós fomos pensados na cabeça do Criador. E Ele nos criou, e assim nos criou e nos deu certos dons. E Ele é tão maravilhoso que Ele permite que a gente não use esses dons, que tornaria a nossa vida mais fácil, né? Porque o fluxo da prosperidade, da real prosperidade e abundância em todos os sentidos da vida, não somente a financeira, né? Abundância de saúde, abundância de relacionamentos, abundância em riquezas materiais, tudo isso tem a ver com a execução ou não do nosso propósito, né? Aquilo que a gente tem de melhor, o que a gente faz de melhor, a gente ser autêntico e se dedicar a fazer as atividades que a gente mais tem facilidade, que a gente faz melhor do que as outras pessoas, né? Então, isso torna a vida da gente muito mais fácil, né? Porque veja bem, se você não tem habilidade, por exemplo, para música, mas você tem habilidade para, por exemplo, números, só que você decide que vai ser músico, ou vai ser cantor, ou vai tocar algum instrumento, porque te dá fama, te dá status e você gosta disso, né? E aí imagina você desenvolvendo um talento para a música, violão, por exemplo, sem ter nenhum tipo de dom, nenhum tipo de paciência para aprender aquela atividade. Mas muito provavelmente você vai desistir no caminho, né? Você não vai conseguir chegar onde você desejou chegar, né? Porque não é você. Agora, se você entende isso e se você percebe que a sua facilidade, né, o que você tem de mais fácil, o que você faz de mais fácil, que flui mais, é lidar com números, por exemplo, se você já olhou para dentro e se entendeu, se autoconheceu, então quando você for escolher uma profissão que tenha muito a ver com números, você vai ter muito mais facilidade. Você vai trabalhar por horas, vai poder estudar por horas e não vai cansar, porque aquela é a sua paixão, aquela é a sua vocação. Então, quando a gente atua no âmbito da nossa vocação, é muito mais fácil a gente desenvolver a nossa atividade profissional. E quando também a gente atua a nossa atividade profissional voltada para a nossa vocação e que a gente faz muito melhor do que as outras pessoas, consequentemente, a prosperidade financeira, né, e as outras prosperidades vão vir, né, porque é direito nosso. É nosso direito ter prosperidade e ter abundância. Acredite em mim. Não é pecado querer ganhar muito bem. Não é pecado querer ter uma vida confortável, uma vida abundante em todos os sentidos. Não é pecado. Não existe essa de, ou eu tenho dinheiro, ou eu vou bem profissionalmente, mas eu vou bem e vou mal no amor, né? Tem um ditado que fala assim, né? Quando você se dá bem na sua profissão, você se dá mal no amor e vice-versa. E não é assim. Não tem que ser assim. Nós fomos criados para ter abundância, vida em abundância. E para te provar que a prosperidade é algo que é nosso direito, vou convidar você para uma reflexão. Imagina que Deus nos criou com determinados dons, para desenvolver esses dons e para tornar o mundo e a vida das pessoas e a nossa vida muito melhor, usando os nossos dons. Que lógica teria de Deus para criar a gente se a gente tivesse que correr todo o tempo atrás do dinheiro? Se a gente tivesse que gastar energia, gastar saúde, gastar tempo, perder família,
para conseguir o dinheirinho sagrado para pagar as contas. Não faz nenhum sentido, você entende? Porque nós temos essa vocação, nós temos uma vocação que o Criador nos deu para tornar a nossa vida muito mais fluida, muito mais abundante e muito mais fácil. Então, quando a gente foca em seguir isso, em ser autênticos, em ser fiéis com nós mesmos e com os dons que o Criador deu, em ser fiéis a Deus, ao Criador, a abundância vem. É consequência. A gente não tem que correr atrás do dinheiro. A gente tem que fazer a nossa parte, desenvolver o nosso propósito, pelo qual a gente foi posto aqui na Terra, né? Pelo qual a gente nasceu, e a abundância vai vir. É consequente, é consequência disso, né? O dinheiro é uma energia, ele vem à medida que você se doa para o mundo, se doa para as pessoas, tá? Mas se doa de verdade, não querendo viver um personagem que não é você, entende? Não querendo viver, ser um músico famoso se você nasceu para engenharia. Nunca vai bater, a conta não vai fechar. Você nunca vai ser pleno, você nunca vai desenvolver 100% dos seus dons quando você está realizando uma atividade que não tem nada a ver com você. E, consequentemente, obviamente, você também não vai ter dinheiro, ou dinheiro suficiente, ou o dinheiro que você gostaria de ter para ter uma vida abundante, para ter uma vida confortável para sua família, uma vida confortável para seus familiares. Entende a matemática da coisa? Então é isso que eu entendi. Isso que eu venho pesquisando esses anos todos, desde que eu comecei a minha busca, por entender o que tinha acontecido comigo. Porque eu me perdi. Na verdade, eu acho que eu nunca havia me encontrado. Na verdade, eu acho que eu segui um caminho que outras pessoas trilharam, quiseram que eu trilhasse, né? E tá tudo bem, faz parte, tá tudo bem. Faz parte do meu processo de evolução. Hoje eu sei qual o caminho que eu quero seguir, né? Então eu tenho plena consciência disso. Buscando o autoconhecimento, buscando as respostas dentro de mim e não fora de mim. As coisas começam a acontecer, as coisas começam a fluir. Então meu conselho para você hoje é que se tem alguma coisa que não vai bem na sua atividade profissional, em algum tipo de relacionamento que você tenha, em algum aspecto da sua vida, para e reflita e pense, por que eu estou vivendo essa dor? Por que eu estou vivendo essa insatisfação? Por que eu tenho esse vazio aqui dentro de mim? Porque essa é uma forma, esses momentos de reflexão, esses momentos de virada, né, que a gente começa a se questionar o porquê está passando por certas situações, são momentos que Deus dá uma cutucada na gente, para fazer a gente entender que a gente tem um caminho, tem outro caminho, tem um caminho mais fácil, um caminho mais fluido, né, um caminho melhor. Então, sempre nesses momentos que você não está bem, pare de olhar para fora e olhe para dentro, porque você vai encontrar as respostas. Assim como eu e milhares de outras pessoas encontraram e estão encontrando. Então, assim, a conclusão que eu chego é essa, que quando você, eu e todos nós nos autoconhecemos, temos consciência das nossas forças e das nossas fraquezas também, que é importante saber quais os nossos pontos de melhoria, a gente vai criar situações, ou a gente vai buscar situações que nos façam usar aquilo que a gente tem de melhor, que nos faz ter destaque com relação às outras pessoas. E quando a gente se destaca com os nossos talentos, com a nossa atividade, a gente se destaca, a gente usa o nosso diferencial, automaticamente a prosperidade vem. Então fica aqui o meu conselho para você. Se está doendo aí dentro, se tem algo incomodando você, te incomodando, te fazendo refletir sobre o que está acontecendo, por que você chegou a esse ponto que você chegou da sua vida, lembre-se que é um chamado de Deus. É um chamado do Criador, para você entender que existe um caminho mais fácil. Tá bom? Se você gostou desse vídeo, se esse vídeo fez sentido para você, dá uma curtida para mim, compartilha com quem você acha que precise ouvir essas palavras, tá? E muito obrigada!